Como estudar a vida de um personagem bíblico como Abraão, o pai da fé, Moisés, o libertador de Israel, o apóstolo Paulo ou o Senhor Jesus Cristo? O método de estudo biográfico procura conhecer o íntimo de um personagem bíblico, visa descobrir o segredo do sucesso ou do fracasso espiritual da vida de um personagem. Você pode se perguntar, por que estudar a vida de um personagem bíblico? Qual a utilidade? Ora, fazer um estudo biográfico rende muitos frutos. Você adquire vasto conhecimento e sabedoria. Pode aprender como agir e viver, observando as características positivas do personagem e evitando as falhas e os aspectos negativos. Sobre as narrativas sagradas do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O método biográfico tem apenas 10 etapas bem simples. Primeira etapa: escolha o personagem bíblico que você quer estudar. Comece seu estudo com um personagem sobre quem você pode fazer um estudo simples, com poucas referências. Não comece com alguém como Jesus, Paulo ou Moisés. Comece estudando personagens como Abel, Noé, Estevão, entre outros. Segunda etapa: faça uma lista de todas as referências bíblicas sobre o personagem. Usando uma ferramenta de consulta como uma concordância temática ou uma concordância exaustiva, ou até mesmo uma ferramenta digital, relacione todas as referências bíblicas sobre o personagem em estudo. Mas cuidado com duas coisas. Primeiro, cuidado para não confundir personagens diferentes que têm o mesmo nome. Na Bíblia não existe apenas Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Existe pelo menos 8 homens com o nome de Judas. A carta de Judas, por exemplo, foi escrita por Judas, irmão do Senhor, e não Judas o Iscariotes. Existem 20 homens chamados Natã, 7 mulheres com o nome de Maria, 5 homens com o nome de Tiago e 5 homens com o nome de João. Geralmente as concordâncias fazem distinção entre os personagens com o mesmo nome. Em segundo lugar, não deixe passar nomes diferentes que se referem ao mesmo personagem. Na Bíblia, uma pessoa pode ter mais de um nome ou ter o seu nome mudado. Por exemplo, Abrão teve o nome mudado para Abraão, Sarai para Sara. Ananias, Misael e Azarias tiveram seus nomes mudados pelo rei Nabucodonosor para Sadraque, Mesaque e Abednego. Terceira etapa: escreva as primeiras impressões. Leia todas as referências bíblicas que você relacionou e faça algumas anotações. Escreva as suas primeiras impressões. Você fará pelo menos 4 leituras. Na primeira leitura, apenas anote informações básicas. Quarta etapa: faça um esboço cronológico. Leia pela segunda vez todas as referências e observe o desenrolar dos acontecimentos da vida do personagem. Observe os acontecimentos associados à vida do personagem. Em que momento eles acontecem? Tente encontrar divisões ou etapas naturais da vida do personagem. Fatos relacionados ao seu nascimento, à sua infância, à sua vida adulta ou à sua velhice. Quinta etapa: procure conhecer o íntimo do personagem. Nessa etapa você vai ler pela terceira vez todas as referências, mas tendo em mente algumas perguntas sobre a vida íntima do personagem. Vou deixar um link para você baixar uma lista de perguntas gerais para você fazer em um estudo biográfico. Perguntas sobre a reputação, o caráter, fatos importantes, as relações da pessoa e a sua vida espiritual. Faça perguntas como, por exemplo, que encontros pessoais ela teve com Deus? Qual era seu propósito na vida? Que mensagem ela viveu e pregou? Que grandes lições Deus lhe ensinou? Que tipo de pessoa ela era? Quais eram seus alvos, seus motivos? O que o seu nome significa? Por que lhe foi dado esse nome? O personagem foi exposto a outras culturas? Elas o influenciaram de alguma forma? Quais são suas grandes realizações pelas quais é lembrado? Que decisões cruciais ele teve de tomar? Sexta etapa: identifique qualidades de caráter. Faça uma quarta leitura, observando as qualidades de caráter, sejam elas positivas ou negativas. Eu vou deixar um segundo link abaixo contendo uma lista de qualidades positivas e negativas de caráter. O personagem que você está estudando manifesta características positivas como a honestidade, a confiança, a consagração, o sacrifício, o altruísmo, a fé, o amor, a bondade, a misericórdia, a mansidão, entre outras características. Ou manifesta características negativas como a mentira, a deslealdade, a vulgaridade, a crueldade, o preconceito, a malícia, o egoísmo, a idolatria,
entre outras características. No link abaixo eu vou deixar uma lista com pelo menos 85 características positivas e 114 características negativas. Sexta etapa: mostre como outras verdades bíblicas são ilustradas na vida do personagem. Examine a vida do personagem para ver como ele ilustra outras verdades bíblicas. Por exemplo, sua vida mostra o princípio da colheita e semeadura? A Bíblia é um livro recheado de mandamentos, princípios e promessas. Pergunte: que mandamentos ele obedeceu? Que princípios ele demonstrou? Que promessas se cumpriram na vida dele? Consulte as referências cruzadas da sua Bíblia de estudo. Oitava etapa: resuma a lição principal. Existe alguma palavra que traduz a sua vida? Que característica se sobressai? Por exemplo, a principal característica do jovem diácono Estevão foi o seu compromisso com o Senhor, a sua fidelidade a Deus. Nona etapa: escreva uma aplicação pessoal. Faça perguntas como: percebi em mim mesmo algo similar à vida do personagem? Em poucas frases, escreva o que você pensa ser a lição principal ensinada ou ilustrada pela vida do personagem. Ele me mostrou alguma de minhas fraquezas? Ele revelou meus pontos fortes? O que mais me impressionou acerca de sua vida? Onde preciso melhorar nessa área? O que pretendo fazer a respeito? Procure evitar as falhas cometidas pelo personagem e busque imitar as características positivas. Aplique as verdades e lições que você aprendeu à sua própria vida. Décima e última etapa: torne o estudo comunicável. Aqui você vai sintetizar o que você aprendeu em um esboço simples e fácil memorização, possibilitando que você possa compartilhá-lo com outras pessoas. Crie tópicos rimando. Divida a informação em sequências naturais de tempo, fatos e lições aprendidas. Registre as informações encontradas de forma progressiva. Pense no modo fácil de memorização para intitular cada seção. Mantenha os títulos condizentes com o conteúdo principal de cada uma delas. Nessa etapa, use a sua criatividade e sua imaginação. Após você ter concluído o seu estudo biográfico, se esforçado e ter esgotado todas as referências, você pode conferir comentários bíblicos, a opinião de outros comentaristas, mas primeiro faça o seu trabalho e depois confira outras fontes. Eu vou deixar abaixo o terceiro link contendo um exemplo de formulário de estudo biográfico. Este formulário é do livro do pastor Rick Warren, 12 maneiras de estudar a Bíblia sozinho.